por algum motivo no monitor, então estou usando um outro aqui. Meu nome é Gustavo Chaves, eu vim falar aqui sobre o uso do Jenkins no CPQD, falar um pouquinho mais tarde do CPQD, para quem quiser saber um pouco sobre mim, eu vou correr aqui, porque até para a gente ganhar o tempo que eu perdi já aqui. Se alguém quiser saber mais sobre mim, depois pode dar uma entrada lá. Eu queria fazer um pequeno alerta em relação a essa apresentação, antes de começar. Existe uma correlação entre o número de slides que o apresentador prepara para uma palestra e o grau de sofrimento que ele vai impingir ao público, né? Então eu considero que para uma palestra de 45 minutos, talvez 30 slides estivesse no limite máximo do que seria aceitável para vocês. Infelizmente para vocês eu me empolguei um pouco, então vocês vão ter que ter um pouco de paciência comigo, porque eu vou ficar acelerado aqui para frente e eu espero que vocês compreendam. Tá? Nossa agenda vai ser essa, eu vou falar um pouquinho do que eu faço lá no CPQD, eu e os meus colegas que vieram comigo aqui. Depois o uso do Jenkins no CPQD, algumas dicas de administração e suporte para uma implantação grande de Jenkins e alguma coisa que a gente pretende fazer no futuro próximo e longínquo. Para quem não conhece, o CPQD é o maior centro de pesquisa da América Latina, fica em Campinas, 100 quilômetros daqui de São Paulo. Foi fundado em 76, era parte da Telebrás. CPQD é Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, é uma parte da Telebrás, a antiga Telebrás, que foi dissolvida em 98. Em 98, então, o CPQD foi privatizado, hoje nós somos uma fundação privada. A gente, pelo DNA, a gente sempre atuou na área de telecomunicações, mas de 98 para cá a gente diversificou bastante. Então hoje o CPQD atua em vários outros setores. Temos por volta de 1.500 empregados trabalhando no CPQD, 700 dos quais estão envolvidos diretamente com o desenvolvimento de software. O que faz da gente, eu não sei se ainda hoje, mas a gente já foi a maior software house do Brasil. Eu não sei se ainda somos. Qual que é o problema? Qual que era o nosso problema, né? Começo da década de 2000, o CPQD definiu uma suíte, comprou uma suíte, uma série de licenças de uma suíte proprietária bastante famosa na época, para suportar o desenvolvimento de software do CPQD. Essa suíte ela foi comprada por uma empresa maior, o preço dela dobrou, triplicou, e o CPQD decidiu então parar de pagar as manutenções anuais, pensando assim, essas manutenções custam 30% do valor da licença, eu vou esperar 3 anos, né, estou num ano ruim, daqui a 3 anos eu estou bem, aí eu compro de novo. O que aconteceu com isso é que depois de alguns anos a gente estava numa situação muito ruim. A gente tinha um número insuficiente de licenças, as pessoas chegavam antes da hora para poder pegar a licença da ferramenta de controle de versão. Vocês tapeavam, tinha gente que deixava o script rodando para ficar pegando licença lá do outro. Então. A gente não tinha contrato de suporte. Depois de alguns anos a ferramenta tinha alguns bugs conhecidos, a gente não conseguia resolver e as versões estavam desatualizadas. Tá? Então, em 2007, o CPQD fez um projeto ad hoc lá para tentar ver o que a gente faz. A gente tinha a opção óbvia de recomprar as licenças, adotar uma outra suíte proprietária, e alguém teve a feliz ideia de falar, quem sabe a gente... Já tinha um monte de gente usando software livre dentro do CPQD. O CPQD usa software livre desde a década de 90, começo da década de 90. Mas já tinha gente usando ferramenta para desenvolver software, Subversion, mas tudo... A TI, eu sou da TI, meus colegas não somos da TI do CPQD, mas as iniciativas surgiam de todas as áreas, né, que precisavam, não tinha ferramenta de controle de versão, não conseguia usar, então colocava Subversion, por exemplo. Né. Tinha N ferramentas de controle de versão, N ferramentas de ticketing, enfim, várias coisas. Né. Mas aí a gente conseguiu, na verdade a gente não, porque eu não participava disso na época, eu entrei em 2008, mas em 2007 o pessoal conseguiu convencer a alta direção a apostar num modelo diferente, quer dizer, vamos tentar adotar ferramentas livres, de qualidade comprovada, né, que sejam reconhecidas no mercado. Quando a gente não conseguir achar uma ferramenta livre, a gente adota uma ferramenta proprietária, mas ela tem que ser de baixo custo, porque o intuito é que a gente tivesse um modelo que fosse sustentável financeiramente ao longo do tempo. A gente não cair de novo no mesmo problema que a gente teve, de um ano de vacas magras, a gente decide cortar a manutenção da licença de uma coisa muito cara e depois fica, alguns anos depois, com um problemão nas mãos. Né. Então, nossa premissa era aquela lá embaixo. Tá? Alguém perguntou, né, como é que a gente vendeu isso para a diretoria, e foi assim, foi esse slide que ganhou. A gente mostrou para eles lá, olha, para trocar a suíte que a gente tinha hoje, né, comprar o número de licenças que a gente precisa, a gente ia gastar 20 milhões de reais, acho que era reais isso aqui. Está escrito ali reais. E aí ia ter que arcar com custo anual de manutenção da ordem de 5 milhões de reais. Tinha uma suíte alternativa proprietária, o preço de lista era aquele ali. Normalmente você até consegue diminuir, né, você consegue negociar o custo de aquisição inicial. Isso aqui você consegue reduzir bem, mas o custo de manutenção você não consegue reduzir, é muito complicado. A estimativa que a gente fez na época para o custo dessa aposta, né, em ferramentas livres ou de baixo custo, mais uma equipe que a gente ia formar, que a gente chamou de equipe de ferramentas, que somos nós, né, nós somos metade da equipe de ferramentas do CPQD,
para colocar essa equipe, para ficar suportando essa suíte dentro do CPQD, a gente estimou aquele valor amarelinho ali, por volta de R$1 milhão no primeiro ano e R$500 mil de reais por ano para manter a suíte e a equipe cuidando da suíte, né? O que a gente gastou efetivamente foi o que está em verde lá. Então, assim, isso aqui foi o slide que ganhou, né? Estava embutido na nossa solução a equipe de ferramentas, né? A gente tinha que agregar. Porque eu acho que, assim, não é só o custo da licença e o custo da manutenção. Né? Porque ferramenta é uma coisa, mas a outra coisa é a seguinte, eu acho que existe um fator psicológico muito importante aqui. Quando você compra uma coisa muito cara, você gasta aquele dinheirão todo, e aí você tem aquela sensação de que agora você resolveu o seu problema. Né? Eu gastei, eu comprei o que há de melhor, não podia comprar nada melhor, nada mais caro. Né? Então eu resolvi o meu problema, e aí você descansa. Quando a gente apostou nessa solução, a gente não investiu nada, ou investiu muito pouco no começo. Então a gente sabia que a gente ia ter que correr atrás do quê? De integrar, né? de atualizar as ferramentas, de fazê-las cada vez mais integradas aos processos da empresa. Então a gente, desde 2008, coincidência, né? O meu colega aqui também começou em 2008, a gente sabia que tinha que ter essa equipe sempre trabalhando para fazer essa suíte cada vez mais integrada, sempre atualizada, né? Para atender as 700 pessoas que desenvolvem software no CPQD. Então eu acho que junta as duas coisas. Esse é o CDS hoje, tá? É esse conjunto de ferramentas que a nossa equipe mantém para todo o CPQD. Tem duas ferramentas que são proprietárias, eu acho que vocês devem conhecer todas elas, são todas bem famosas, tá? O Enterprise Architect é uma ferramenta de modelagem, né? O Jira é uma ferramenta de ticketing, né? O Jira é extremamente flexível, né? E versátil. A gente começou usando achando que ia ser ticket de defeito e melhoria. Depois ele tem extensão para Scrum, a gente faz Scrum em cima dele, e muitos dos sistemas que eram desenvolvidos in-house foram convertidos em projetos dentro do Jira com tickets e workflows específicos. Tá? Dali para frente é tudo software livre. Subversion é o nosso carro-chefe ainda. Tá? A gente tem 1.000 usuários usando o Subversion todo mês, 700 repositórios mais ou menos. Agora a gente começou e a gente está muito apaixonado pelo Git, junto com o Gerrit, que é a ferramenta de revisão de código, e a gente está tentando fazer muita força dentro do CPQD para que o pessoal migre do Subversion para o Git, porque a gente entende que tem uma série de vantagens em relação a isso. Tá? TestLink, ferramenta de gestão de testes, Selenium, automação de testes funcionais, o Jenkins, né, que vocês conhecem, Nexus, onde ficam os artefatos que são gerados, e o SonarQube, ele mudou de nome recentemente, era Sonar, agora é SonarQube, ferramenta de análise estática de código. Isso aqui é só dar uma ideia de como foi a adoção do CDS, né? A gente tem estatísticas que a gente tira dos servidores mês a mês, desde 2008, né, para algumas das ferramentas. Então, as duas mais usadas são o Subversion e o Jira, até porque todo mundo que desenvolve software usa isso. O EA, por exemplo, só o pessoal de AD que vai usar, então um número é muito menor. Mas então dá para ver que hoje a gente tem mais de 1.000 pessoas usando. Isso aqui é o número de usuários distintos que se logam na ferramenta a cada mês. Tá? Então a gente tem uns 1.000 usuários usando o Jira e Subversion. E está vendo o Git azulzinho lá embaixo, né? Está muito começando ainda o uso do Git. E o Jenkins, vamos falar especificamente então do Jenkins dentro do CDS. O Jenkins ele é o coração, né, pulsante ali, que fica bombeando. Tudo que o cérebro, né, vai produzindo do lado de cá, chega no Jenkins, o Jenkins bombeia para toda a cadeia. Então ele vai disparar testes automatizados, ele vai pegar os artefatos, né? Quer dizer, ele vai disparar as builds que vão gerar os artefatos, jogar no Nexus, vai se integrar ao Sonar para fazer as análises estáticas e assim por diante. Nós temos, em termos de infraestrutura, nós temos 2 servidores que hospedam 11 masters do Jenkins. Tá? A gente tem mais ou menos uma relação de 1 para 1, diretorias do CPQD, instâncias de Jenkins. A nossa organização é assim, a TI atende todo o CPQD, o CPQD tem várias diretorias técnicas, cada uma delas tem um foco de atuação diferente, quase todas elas desenvolvem software, mas cada uma atendendo uma coisa diferente. O carro-chefe é Java, tem outras tecnologias também que são usadas, mas o carro-chefe é Java. Então a gente tem dentro de cada diretoria um pequeno grupo, que a gente costuma chamar de GC, gestão de configuração, gestores de configuração, mas é a antiga equipe de GC e de IP, os integradores de produto, o pessoal que se preocupava com implementar e fazer as builds acontecerem, né? Esse pessoal, eles têm um status diferenciado com a gente. Então a gente tenta delegar para eles o máximo possível que a gente puder de administração dessas ferramentas, porque senão muita gente para abrir ticket com a gente ficar atendendo. Não dá, né? Então eles têm, cada diretoria, são os nomes das nossas diretorias, de algumas áreas. Tem uma diretoria que tem 4 instâncias, então aí tem o nome do produto. Mas
A questão essas pessoas elas podem criar seus próprios jobs, elas podem disparar suas próprias builds, né, manualmente, criar seus próprios slaves. A gente, na TI, a gente cuida desses dois servidores, mas os slaves são máquinas que estão, às vezes, na diretoria. Às vezes estão no nosso data center, mas são máquinas da diretoria. Tá? Então, são duas máquinas virtuais com aquela configuração, em cima de VMware, em cima de Blades. Tá? E aqui eu tentei extrair essa semana, né, alguém me pediu, você tem os dados das outras ferramentas, mas eu tinha uns relatórios lá de número de builds por dia de cada master, desde o começo do ano passado. Eu acho que eu extraí meio errado os dados. Essa variação toda eu acho que é um problema de como eu extraí os dados, mas não tá errado, tá? Acho que deve ter talvez fazer um dumping, ela seria menos ondulada, mas os valores absolutos são mais ou menos esses. Há quase 2 anos atrás a gente fazia por volta de 300 builds por dia nos nossos Jenkins. E hoje a gente está fazendo 900 ou 1000 builds por dia, por isso que o título da apresentação. Então isso aqui reflete mais ou menos uma multiplicação por 3, tá? Em 20 meses, no número de builds. Isso mostra mais ou menos o nível de adoção do Jenkins dentro do CPQD. Então esse é o nosso parque, tá? A gente tem 2 servidores, 11 masters, né? 129 slaves, 7.900 jobs configurados nesses masters, e a gente faz 1000 builds por dia, o que dá uma build a cada minuto e meio, em média, tá? 24 por 7. Parecia muito para mim, então eu falei, vou falar disso, né? Falar que CPQD escalou para tudo isso, até que 1 mês e meio atrás eu fui ler um artigo, uma palestra que foi dada lá em Palo Alto, na Jenkins User Conference, e aí eu falei, putz, a gente é pequeno, né? É muito interessante, não sei se vocês já viram essa apresentação, tem um link rápido ali embaixo. Esse cara da Sony Mobile, ele fala da infraestrutura deles, e ela é muito maior do que a nossa, tá? Então eu fiz questão até de comparar para vocês verem. Eu achava que a nossa era grande, mas tem coisa muito maior, para ver que o Jenkins escala absurdamente, tá? Então eles têm 7 servidores, tem um servidor, pelo que eu entendi, eles têm uma master por servidor, não sei se, provavelmente não é máquina virtual lá, mas são 20 vezes maiores, mais ou menos, em termos de infraestrutura, de hardware. Em termos de builds por dia, 16 vezes maiores que a gente, né? E em termos de slaves, 10 vezes maiores. Então, assim, dá para escalar muito mais do que a gente já foi com o Jenkins, tá? Se alguém estiver preocupado com escalabilidade, pode se despreocupar. Mas, enfim, quando a gente começa, quando a gente deixa de ter um único master e um pequeno conjunto de slaves para administrar, a gente começa a administrar um conjunto muito grande, a gente tem que começar a impor algumas restrições ou ter algum controle maior sobre como essas coisas são mantidas, integradas, evoluem, né? Então eu vou tentar passar algumas das coisas no intuito de dicas, né? Coisas que pegaram para a gente e que talvez peguem para quem estiver crescendo, né? Para prestar alguma atenção. Então, como eu falei, em todas as ferramentas do CDS, a gente tenta delegar o máximo possível de administração para esses GCs que a gente chama de cada diretoria. Então, os masters, né, do Jenkins são administrados por nós, equipe de ferramentas, mas cada diretoria tem um time de usuários com poderes para criar e administrar seus jobs e seus slaves. Tá? O que eles pedem para a gente coloca mais um plugin, a gente tem que falar para eles, eu vou ter que atualizar, quero atualizar o master, tem que fazer uma parada esse final de semana, então interage dessa forma com eles. Ou às vezes para ajudar na configuração de alguma coisa, mas no dia a dia eles não têm que pedir coisas para a gente para administrar o Jenkins. Tá? E os slaves eles mesmos configuram. Às vezes com a nossa ajuda, mas eles podem fazer isso também. Monitoração. Isso é muito importante. A gente monitora ainda, eu acho, no nível muito básico, tá, os nossos Jenkins, mas é importante você ter alguma coisa de monitoração. Então a gente tem Nagios, né, ao invés dos Zabbix que o meu colega apresentou. O Zabbix parece bem legal. O Nagios que a gente tem é uma ferramenta um pouco mais antiga, acho um pouco mais flexível, mas enfim, qualquer uma vai dar conta do recado tranquilo. Então, os 2 servidores, a gente tem uma monitoração básica de infra que a gente tem para todos os nossos servidores no CPQD. Para cada ferramenta nossa, a gente procura criar um script de monitoração do serviço. Normalmente, ele vai se logar, a cada 5 minutos, ele se loga na interface gráfica, por exemplo, da ferramenta, executa alguma coisa. No Gira, por exemplo, ele cria um ticket, aí ele faz uma consulta, depois deleta o ticket e termina. E o que é legal disso é que você está como fazendo um teste funcional da ferramenta. É um smoke test, né? Você está testando para ver se ela está no ar, e mais do que isso, você vê o tempo que isso leva, e no Nagios você consegue ver depois um gráfico para você saber se o negócio está ficando mais lento ou mais rápido. Tá?
Então, no caso do Jenkins, especificamente, a gente, de 5 minutos, faz um HTTP GET na API JSON dela e verifica lá um componente, o computer offline, para ver se ele está offline. Se nem responder, porque ele está fora do ar. E a gente recebe um alerta imediatamente. A cada 5 minutos, monitora e a gente recebe um alerta sobre isso. Tem alguém na TI que fica olhando um painel lá e se a gente não der um acknowledge em mais 5 minutos, ele já abre um ticket para a gente, aí a gente vai ter que ter trabalho de responder, então a gente tenta atuar rapidamente em cima disso. E os slaves, nem todos os slaves merecem esse nível de monitoração, porque alguns deles são vagalume mesmo, né? O pessoal liga e desliga, mas alguns são importantes, esses a gente monitora também. Recentemente a gente passou por um problema muito sério, coisa de 2 meses atrás. Como a gente tem várias instâncias do Jenkins na mesma máquina, é importante atentar para o consumo de memória de cada instância dessa. Então, um parâmetro que a gente viu, a gente teve que estudar e aprender, enfim. Nossa equipe, agora a gente tem um colega que é especialista em Java, mas ele entrou na equipe mais recentemente. Antes nós éramos especialistas em outras tecnologias. Então, a gente teve que aprender bem como é que funciona a questão do garbage collection, né, a gestão de memória interna do Java. E aí o que a gente fez basicamente? A gente definiu para cada instância um limite máximo para o consumo de memória que ela vai ter. Agora, como é que eu sei qual que é esse limite máximo, né, que cada instância vai precisar? É importante eu monitorar isso. Então a sugestão é vocês habilitarem o log de garbage collection da JVM de cada instância, né? O que está em amarelinho ali é só para ressaltar que, desgraçadamente, esse log, se você deixar sem uma variação no nome do arquivo, e a instância é restartada, ele sobrescreve o log anterior. Então, o que normalmente a gente faz no script, põe um date associado a cada log. Cada vez que você restarta o processo, ele vai começar um novo log. Tá? E dentro desse log, ele vai logar cada garbage collection. Tem os garbage collections full, que são os nos quais a gente está interessado. Esse aqui é uma linha, tá? E tem os minors, esse a gente não liga muito. Mas dentro do log do full, é importante saber ali o parallel chain, enquanto ele ficou depois do garbage collection. Né? Esse é o consumo de memória atual, corrente, que ele está precisando usar. E também a latência, quer dizer, quanto tempo levou esse garbage collection? É importante ver isso também e verificar se isso não está demorando muito. Porque durante um full garbage collection, ele vai ficar travado. Se ficar vários segundos fazendo garbage collection, durante esse tempo todo fica travado a instância. Então a gente plotou esses dados. Né? Então é importante plotar e começar a fazer isso periodicamente e ganhar uma sensação mais clara de o que é um gráfico de um garbage collection faz sentido, né, e outro que está errado. Então, esse aqui está muito legal. Lá em cima eu tenho vermelho, que é o meu limite máximo, e aqui embaixo eu tenho quanto está variando. Se ele tiver dentro de uma faixa ali e tiver mais ou menos horizontal, tá beleza. Aí eu consigo daqui extrapolar para saber qual seria o máximo que eu deveria usar. Tem uma regra de dedão, você multiplica isso por 2, 2,5, e aí você crava lá. Né? Mas, se eu visse um negócio desse aqui, eu saberia que tinha um problema. Esse aqui especificamente não é Jenkins, tá? É a nossa instância do Nexus hoje que está velha, e ela deve ter um leak de memória lá, porque ele não fica horizontal, ele vai crescendo, 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 e a gente, uma vez por semana, hoje está tendo que restartar essa instância, porque a gente não teve tempo ainda de atualizá-la. Mas é isso, quer dizer, é importante ficar atento para esse tipo de evidência, né, de que as coisas não estão indo bem, e para você poder, no caso de compartilhar dentro de uma máquina várias instâncias, saber limitar cada uma delas no quanto ela precisa. Aqui é a latência, né? Então, quantos segundos demorou cada garbage collection? Esse aqui está saudável, tá? Sei lá, 2 segundos, 3 segundos. Né? Vai fazer isso algumas vezes por dia. É uma travadinha que as pessoas não vão perceber que é um problema sério. Agora aqui, né? Com alguns minutos travado. Aí já achou que a máquina travou totalmente. Né? Tinha algum problema. Um problema sério que a gente passou, esse foi o mais sério que a gente passou no Jenkins, isso já faz algum tempo, mas eu queria contar aqui até para mostrar o que a gente aprendeu com isso. Né? A gente também começou usando o Hudson em 2008, a gente só decidiu ir para o Jenkins em setembro de 2011, meio ano depois, pouco mais de meio ano depois de ter havido o fork. Né? Quando a gente migrou para o Jenkins, não deu problema nenhum não sei se a gente tinha 11 instâncias na época, devia ter 9, sei lá. Mas uma instância deu problema, exatamente a maior delas, que era a gplanta. Alguns dias depois, alguém lá da diretoria falou comigo e falou, olha, as nossas builds ficaram muito lentas. E a gente começou a olhar nos gráficos de tendência, né, de construção. Com o Hudson, um job aqui específico, a build levava 15 minutos, passou para 40 minutos. Então, as coisas que levavam, às vezes, na época tinha uma build lá de um sistema que levava, encadeando todos os jobs, levava 8 horas para fazer toda a build. Estava virando um dia e não estava terminando as builds. Então, bom, a gente
tentou ver o que na comunidade tinha alguma coisa, não achamos nada, nós abrimos. Bom, a gente achou isso aqui, ó. Isso aqui é daquele job específico, a gente viu que perdia muito tempo nessas duas linhas. Aliás, uma dica muito interessante, que eu acho saudável, né? Instalar o plugin Timestamper, porque ele vai colocar para cada linha quando que ela apareceu. Isso aqui, às vezes, para você diagnosticar problema, é muito interessante. Tá? Aqui que a gente conseguiu ver onde é que ele estava perdendo tempo. Mas a gente não sabia o que ele estava fazendo nesse ponto aqui, né? Dada a nossa incapacidade de depurar Java, por exemplo, na nossa equipe. Né? Então esses atrasos eram os responsáveis maiores pelo atraso, só que a gente não sabia o que estava acontecendo. Aí, depois de, sei lá, algumas semanas tentando, a gente teve que voltar para o Hudson, nessa instância, né, aquela instância em particular. Aí nós abrimos um ticket no Jenkins, tá lá, acho que a data, eu abri em outubro, então um mês depois do problema a gente abriu esse ticket no Jenkins, e aí o pessoal começou a discutir, a gente teve um feedback legal, né, entre a abertura até fevereiro mais ou menos, houve uns 40 comentários desse ticket, vocês podem olhar lá o que aconteceu nesse período, mas o pessoal não conseguiu, a gente não conseguiu dar subsídios para que alguém pudesse investigar tal, né. Aí a gente, dentro do CPQD, vendeu a ideia de que vamos comprar um contrato de suporte para essa instância. E foi o que a gente fez. Então a gente contratou a CloudBees para essa instância especificamente, fez um contrato de suporte, porque a gente já tinha até o primeiro chamado pronto, né? E a gente ficou 1 ano com esse contrato de suporte. Aí nós contratamos a CloudBees e 2, 3 meses depois eles descobriram a causa raiz do problema. Não era exatamente no Jenkins, era no Maven 3, porque foi quando mudou aquela instância que a gente tem, os jobs lá geralmente são jobs tipo Maven, e o Jenkins ele embute um Maven dentro dele, e faz naquela perda de tempo toda lá, ele está fazendo alguma análise de dependência de artefatos, e ali tinha algum bug. Tá? Mas isso que a gente descobriu foi o pessoal da CloudBees, eles abriram esse ticket no projeto do Maven e deram uma solução de contorno para a gente. Eles fizeram já deram para você tem 3 commits lá no repositório Git do Maven. Se você fizer a build, assim, o Jenkins não estava resolvido, não tinha uma versão do Jenkins funcionando para a gente. Mas a gente conseguia construir a nossa versão do Jenkins. A gente pegava a fonte, eles deram todas as dicas para a gente. Pega esses 3 commits, compila o Maven, aí você regera o Jenkins com esse Maven e aí funcionou. Então a gente teve a solução de contorno, né, nesse período. Foi um bug no Maven 3. Então a cronologia toda foi essa aqui, ó. A gente perdeu 7 meses entre a descoberta do problema e a gente conseguir convencer lá dentro do CPQD, vamos contratar um suporte de fora, porque esgotou a nossa capacidade. Tá? Aí depois que a gente contratou o suporte, em 3 meses a gente teve uma solução de contorno. E aí levou 13 meses para essa solução de contorno virar a solução definitiva, só apareceu na versão do Jenkins 1.526, porque na verdade o que demorou foi o Maven. Tá? O Maven, só em junho de 2013 é que saiu a versão 3.1, que incluía aqueles 3 commits, tá? Que a CloudBees tinha feito. Então, assim, o que a gente aprendeu com isso é o seguinte, a gente tenta resolver o problema com o que a gente conhece e com os contatos que a gente tem na comunidade, né, lista de discussão, mas tudo tem limite. Né? Tem algumas situações em que você vai precisar apelar. Então, a gente sabe agora que se enfrentar um problema, foi só esse até hoje, tá, que foi grave assim, mas se a gente tiver um outro problema parecido com esse, a gente já vai rapidamente falar, olha, já esgotou, vamos levar já lá as propostas das empresas que poderiam oferecer suporte. Todo software livre, você tem empresa oferecendo suporte, e a gente vai tentar contratar de novo um suporte se for necessário. Tá? Em 5 anos foi necessário uma vez, mas foi o que nos salvou. O que a gente pretende fazer proximamente ainda para resolver? Que a gente tem muita coisa para melhorar ainda na nossa implantação do Jenkins. Tá? Uma delas com 11 instâncias, está muito complicado a gente combinar com as diretorias as atualizações. Então, uma coisa que a gente quer fazer, inclusive aprendendo com fornecedores de soluções SaaS que a gente contrata hoje, é combinar, isso é uma coisa antiga, tá? Mas a gente não usa lá ainda, combinar uma janela periódica de manutenção. Dizer para eles, por exemplo, olha, todo domingo de manhã é uma janela que eu posso parar. Claro que eu não vou parar sem avisar, mas se eu te avisar, sei lá, até quarta-feira da semana, você tem que me deixar fazer alguma coisa no domingo. Então, se já tiver esse padrão, né, essa combinação feita, fica mais fácil a combinação. Se a gente quiser fazer atualização de várias instâncias simultaneamente, às vezes tem que combinar com uma diretoria um dia, com outra diretoria outra, fica complicado. Padronizar a versão do Jenkins e dos plugins, isso é complicado também. Hoje, cada instância está numa versão. A gente não tem 11 versões diferentes, a gente deve ter umas 4. Mas é chato, e não estão todas atualizadas, tá?
Então, nossa ideia é LTS mais recente por default. Saiu uma nova LTS, a gente atualizar todas as instâncias. Eventualmente, a gente precisa de um bug que não está corrigido na LTS, mas já foi corrigido na latest and greatest. Aí a gente adota a versão de mais bleeding edge lá do Jenkins, né? E estabelecer critérios para homologação de plugins. A gente faz isso melhor no Gira, por exemplo, que também tem muitos plugins. Quando os usuários pedem para colocar algum plugin, a gente avalia, tenta analisar a saúde desse plugin, né? Se ele está evoluindo bastante, se tem muita gente usando, aí a gente coloca. No Jenkins o negócio está mais solto e cada instância tem um número diferente de plugins. Ontem eu fui ver, eu queria colocar um slide com os plugins mais legais que a gente usa, mas tinha 100 plugins lá, falei, não vou nem listar, né? Tem vários plugins legais, mas tem alguns que vão acabar te emperrando, porque se você coloca um plugin, ele pode segurar a sua atualização do Jenkins, né? Pode ser que ele não tenha sido, ele não suporte a versão mais nova, e aí isso vai te segurar, ou você tem que quebrar esse plugin. Então tem que ter critérios para isso. Padronizar a configuração de controle de acesso, a gente tem, então, delega coisas para esses GCs, né, fazerem por eles, mas isso não está configurado de um modo ainda padronizado para todas as instâncias, a gente está criando um critério, né, e vamos tentar uniformizar isso. Melhorar a monitoração do Nagios. Então essa monitoração de GC que eu mostrei para vocês é um script que eu tenho que rodar em cima do log e ele vai me jogar na tela o gráfico. A ideia nossa é integrar isso no Nagios para esses gráficos serem gerados automaticamente. E monitorar várias outras métricas, por exemplo, né, a quantidade de jobs configurados nas masters, quantidade de builds executadas que deram sucesso, que deram falha. São informações que às vezes algumas são importantes para a gente, outras são importantes para o próprio projeto, na própria diretoria. Load Statistics são coisas que a gente vê na tela do Jenkins, mas seria legal o Nagios consolidar também, porque ele vai mandar ter o histórico de evolução disso maior, né, para a gente. E o monitorar, no caso do Jenkins, a gente não faz isso ainda, o tempo de acesso à interface web. Como esses GCs, eles configuram jobs, então, eles têm que usar muito a interface web do Jenkins. E na instância maior que a gente tem, a gente já passou por etapas de versões do Jenkins e que era muito lento, e eles reclamavam muito que estava muito lento. Então a gente quer monitorar isso também para ver se realmente não está degradando depois de uma atualização, alguma coisa assim. Isso aqui é um horror. Esse aqui é um gráfico de uma parte de um sistema naquele Jenkins maior que a gente tem. Tá? Cada bolinha dessa é um job. Esse aqui é um gráfico gerado por um plugin do Jenkins, que é o... esqueci o nome dele. Esqueci o nome do plugin. Depois a gente pode, se alguém quiser saber, acho que não é padrão, mas não vem com Jenkins, mas pra gente é muito útil, porque tem muito job que depende um do outro. Então como é que eles fazem hoje? Eles disparam a build do primeiro e ele vai disparando a build de todos até chegar aqui embaixo. Isso tudo já chegou a levar 8 horas. Tá? Hoje parece que está um pouco menos de 2 horas. Mas ainda é muito ruim, né? A gente não está conseguindo, com 2 horas, fazer uma build a cada commit, que é o nosso ideal de integração contínua, né? Para você ter o feedback rápido. Então as nossas builds desse sistema grande aqui, não de todos, tem sistemas menores que estão mais redondinhos, mas desse sistema grande elas são executadas periodicamente ou manualmente pelo pessoal dos GCs, disparam quando eles querem, né? Isso é ruim. Isso não sei se dá para vocês lerem, mas tudo aqui termina em trunk, porque a gente tem um para o trunk e para cada branch importante que tem lá tem uma réplica disso daqui. Então por isso que o número acaba sendo muito grande de jobs, né? E aquela era bad practice, né? Coisas de best practice que a gente quer, né, disseminar internamente, fazer o pessoal aprender, porque não adianta a gente fazer, não somos nós que configuramos os jobs, a gente conversa com o pessoal que vai configurar o job, a gente tenta ajudar, tenta mostrar, né, olha, essa dica é legal, vamos usar, o ideal do build time é que seja, depois de um commit, faz uma build, em menos de 10 minutos tem que dar o feedback para o desenvolvedor, para ele saber se a build dele quebrou o negócio. Esse é o ideal, né? Job templates, para a gente criar, né, a gente tem alguns padrões de criação de jobs e ter templates para isso. Existem várias formas de fazer isso. Eu vi que o KK hoje vai falar sobre um mais recente aí, que é o Literate qualquer coisa, que eu estou interessado em ouvir. Então, a gente não está usando isso ainda. A forma como é feita hoje lá é via API. O pessoal tem os arquivos XML dos jobs. Eles querem gerar para um novo branch, aquele conjunto de 30 jobs, tem um script que roda e via API ele manda os XMLs modificados já para serem colocados lá. Então não é a forma ideal de... né, já é uma automação, mas está longe de ser o ideal. Build pipelines a gente não está usando ainda, quer dizer, os jobs geralmente eles fazem tudo, né, o ideal seria quebrar, né, você
faz o commit, ele vai fazer a construção, o teste unitário, depois ele vai passar para um outro estágio em que ele vai fazer os testes de integração, enfim, e vai assim por diante, né, fazendo aquele pipeline que meu colega anterior comentou que já está usando lá. Agora, para fazer build pipeline, fazendo build pipeline, a gente tem que fazer também, que é o que eu li, que chama Artifact Promotion. Normalmente, aquele gráfico horrível que eu mostrei para vocês aqui atrás, né, são jars que são gerados em cada etapa aqui, e a etapa seguinte vai consumir aquele jar, normalmente. Mas isso deveria ser feito dentro do próprio Jenkins, quer dizer, o jar que é gerado por um job, o job seguinte deveria buscá-lo via próprio Jenkins, né, que é o que chama de Artifact Promotion. Você ter certeza de que o jar que chegou aqui embaixo foi o que foi gerado lá em cima no começo do pipeline. Porque o pipeline ele pode ter várias instâncias rodando em paralelo, né? Você começa um pipeline, vão sendo gerados artefatos que vão sendo promovidos. Pode ser que quando você tiver esse pipeline está no 5º estágio, você já tem outro no terceiro, outra instância dele no terceiro e outra no primeiro. E esses artefatos têm que ir migrando dentro daquele pipeline. Hoje, como é feito, cada jar desse é feito um deploy para o Nexus, e aí o estágio seguinte vai baixar do Nexus. Se a gente estiver falando de artefatos de snapshots, né? Aí pode ser que lá embaixo ele comece a pegar já o artefato que foi gerado no snapshot da segunda entrada do pipeline. Não fica bom, né? A gente não tem controle completo sobre que o que chegou aqui embaixo é o que começou a ser gerado lá em cima 2 horas atrás. Às vezes é o que foi gerado 15 minutos atrás, que já é um outro commit. Né? Não está legal. Mas isso para a gente mudar, a gente precisa conversar com o pessoal, os arquitetos, o pessoal desse projeto, que é um projeto muito grande, e a gente tem que, para convencê-los, eles têm que se convencer de que nós estamos falando uma coisa que faz sentido. Então, é sempre um processo, né, de aprendizado comum. Aí, né? E a gente está batalhando hoje muito fortemente para a adoção do Git com o Gerrit. Né? Com o Gerrit fica muito bacana, inclusive a integração com Jenkins. Não sei se vocês conhecem o Gerrit. O Gerrit é uma ferramenta de revisão de código desenvolvida por um cara da Google e é usado em vários projetos muito grandes. Tá? Todos os projetos da Eclipse Foundation usam Git com Gerrit. O projeto Android usa Git com Gerrit. Então, com Gerrit, basicamente, quando você faz um push de um commit, ele não vai direto para o master ou para o seu branch, correspondente ao seu branch local, ele vai para um pseudo branch que fica associado ao branch final, mas ele cria um ticket de revisão. Aí, alguma pessoa você convida, aí você tem várias formas de fazer, mas as pessoas são convidadas a revisar o seu ticket, o seu código, o seu commit. E elas vão fazer, numa interface gráfica, elas vão colocando comentário, na linha do diff que eles estão vendo, ou no commit como um todo, ou num arquivo específico, ou na mensagem de commit. Põe vários comentários e te dá uma nota, aprova, não aprova. Né? E aí você estabelece, configura o Gerrit para ele saber quem pode aprovar, quem pode comentar, quem pode fazer o quê. E o que é legal é quando você se integra com Jenkins, de que modo? Quando alguém faz um push para o Gerrit, não foi ainda para o master, ele foi para um branch de revisão. Ele já dispara uma build. A gente já tem isso configurado para os projetos, 4 ou 5 projetos que a gente tem hoje lá usando o Git com Gerrit. Então, o negócio não entrou no master, né? Ele foi para revisão, mas o Jenkins já disparou uma build. Se o Jenkins, no resultado da build final, falhar, o Jenkins vai revisar o código, vai dar um -1 para você. Ou se deu ok, ele vai dar um +1. Então, em cada ticket de revisão que está lá, você vê que o usuário Jenkins, né? O seu usuário Jenkins, ele revisou seu código. Na verdade, o que ele fez, ele validou ou não se a build passou. O que é muito legal porque você evita integrar código que vai quebrar a build. Você nunca mais vai integrar código que vai quebrar a build. Né? Então você não tem só a validação na hora que você integra, porque aí se quebrar, quebrou. Né? Você valida antes de integrar no master, está ainda em revisão. Quando você integrar no master, não é para dar problema. Né? E aí a gente espera poder fazer integração contínua by the book, quer dizer, commit, dispara a build, né, dá feedback rápido, que a gente está fazendo isso em poucos projetos ainda, a maioria ainda está num processo não é manual mais, mas ainda clica aqui, ou tantas vezes por dia que ele vai executar a build. Concluindo, como é que era a nossa vida 5 anos atrás, antes do Jenkins, antes do CDS? Né? As builds eram semi-automatizadas, o que significa que existiam scripts para executar as builds, mas o processo não era um script que você rodava, né? Você tinha... Para executar uma build era uma pessoa, né? Eles eram executados manualmente. Uma pessoa era alocada para fazer uma build. Então ela tinha um documento que explicava como fazer a build. Esse documento, às vezes, tinha algumas páginas. Executa esse script, depois esse, copia daqui para lá, de lá para cá, para lá.
Então, ele era semi-automatizado, executado manualmente em ambientes não controlados. Às vezes a build era executada na máquina do próprio cara que estava fazendo a build. E aí cada máquina podia ter versões diferentes de Java, plugins instalados diferentes, enfim. E eram solicitadas via chamada para a equipe de IP, integração de produto da diretoria. Então, elas eram feitas quando possível, né? Geralmente depois das 5 da tarde, né? Chegava um ticket de 5 para 5, o cara tinha que ficar lá para fazer a build. Demoravam bastante e elas não eram tão confiáveis, né? Com o Jenkins a gente resolveu bastante já desses problemas, tem muito para melhorar ainda, mas já resolveu muita coisa. As builds são totalmente automatizadas, são executadas automaticamente, quer dizer, ainda normalmente via um clique ou periodicamente, mas já o resultado final acaba lá no Nexus, né? Em ambientes controlados, estão sendo executados em slaves que estão todas configuradas da mesma forma, tá? Ambientes que estão totalmente controlados e disparadas diretamente. Hoje elas são muito mais frequentes, né? Acontecem de modo mais rápido e são mais confiáveis. Então é isso. Esse é o recado que eu tinha para passar para vocês. Eu agradeço. Se tiver alguma pergunta, estou aqui à disposição. Esse slide vai estar disponível em algum lugar? Depois eu passo depois os slides para o Bruno, acho que ele vai disponibilizar. Né, Bruno? Os slides vão ser disponibilizados depois para o pessoal? Sim, as palestras são gravadas e aí a gente vai pedir os slides por e-mail para colocar também. Em alguns dias o curso que já deve disponibilizar no YouTube, eu acho, da Cloud, que nem as do ano passado. Podem cobrar, podem postar lá na página do comentário que a gente salva os slides. É isso. Obrigado então a todos. Obrigado. Você desliga só